Olá a todos, bem-vindos ao Cálculos com a Skłodowska. Pessoal, estou de regresso, ok? Para podermos resolver aqui um problema de transporte, agora pelo método, ok? Pelo método do Vogel, ok? Vogel. Aqui no canal acabei de fazer, de publicar também o método do custo mínimo. E agora vamos fazer, eu vou fazer o método do Vogel. Espero que possa perceber, vou procurar fazer passo a passo para que lhe possa ajudar, a aprender, que é uma coisa um pouquinho complexa, porque você tem que prestar muita atenção, muitas interpretações, mas no fundo, tudo é fácil, não é isso? Quando há dedicação. Interesse também de aprender. Então vamos a isso. Eu tenho aqui a matriz de custo, certo? E temos aqui uma matriz de transporte. Logo de princípio, a diferença do método de Vogel com o método do custo mínimo é que nós temos que acrescentar aqui colunas e linhas de diferença, ok? Temos que fazer isto. E quais são os resultados que nós vamos ter nestas diferenças? Vai resultar na diferença dos custos, ok? De todos os custos que nós temos aqui dentro. Atenção que o destino e a capacidade não fazem parte dos custos. Então, nestes custos que temos aqui nas linhas e nas colunas, eu tenho que identificar as diferenças entre os custos mínimos. Vamos exemplificar na primeira coluna que é do CD1. Colocar aqui vai ser igual. Olha, de custos nós temos aqui 464, 352, 995 e 0. Quais são os dois mínimos? 352 e 0. E qual é a diferença entre os dois? Vai ser 352, certo? Porque eu tenho 0, ou seja, é fazer 352 menos 0. É 0. Ok, pessoal? Deu para perceber? Então, vamos fazer a diferença de todas as linhas e colunas. Vamos no segundo, ok? Vamos no segundo, se não percebeu melhor, vamos para o segundo. Pegar aqui na segunda coluna. Qual é o custo mínimo? Eu tenho 513, 416, 682 e 0. Quais são os mínimos? 462, 416 e 0. Então, a diferença entre os dois é 416. Muito bem. Vamos aqui no terceiro, mesmo procedimento. Vai ser 388. Vamos para a última coluna. Também aqui vai ser 685, certo? Boa, vai ser aqui o nosso... Por quê? Porque o 685 menos 0, 685. Vamos agora para as linhas. Já preenchemos as colunas, vamos para as linhas. Na primeira linha, que é do F1, nós temos 464, 513, 652 e 876. Quais são os dois mínimos? 513 e o 464. Então, vamos fazer a diferença entre esses dois. Do maior eu tiro o menor. Então, vamos fazer 513 menos o 464. Olha, 49. Muito bem, vamos na segunda linha. Procedimento é o mesmo. Quais são os dois mínimos? É o 352 e o 416, certo? Boa. Então, vamos fazer aqui 416 menos os 352. Isso vai ser igual. Deixa eu colocar aqui. 64. Boa. Vamos na última, na penúltima, né? Na penúltima linha. Também identificar os dois menores. Nós temos aqui 682 e o 384. E o 388, desculpa. Então, vamos fazer a diferença entre esses dois mínimos. Isto menos 388. Quanto que vai dar? 264. Muito bem. Aqui no último eu tenho 0, 0, 0, 0. Então, a diferença entre os zeros é 0, né? Não há diferença. Boa. Então, vamos colocar aqui 0. Após isso, filhos de Deus, desculpem. Após isso, já está se tornando um hábito. Mas somos todos filhos de Deus. Após isso, precisamos identificar qual é a maior diferença.
ok? Dentre estes custos que fizemos aí, qual é a nossa maior diferença? A maior diferença está aqui. Nós temos 352, 416, 388, 685 aqui nas linhas, e na coluna nós temos 49, 64, 294 e 0. Então, o maior das diferenças é 685. Certo? Só isso. Vou marcar aqui. Por que eu identifico a maior diferença? Porque, diferente do custo mínimo, do método do custo mínimo, que eu ia para a tabela e era do mínimo até o maior, né? Assim encerrar todo o custo. Aqui significa que eu só vou analisar o custo mínimo desta coluna que eu marquei. Ou seja, na coluna do 685, ou seja, CD4. Qual é o custo mínimo aqui no CD4? Eu tenho 876, 791, 685 e 0. É o 0, certo? O menor custo é o 0, pessoal. Então, vou marcar este menor custo, que é o 0. E venho aqui no seu correspondente, aqui na matriz de transporte. Agora é o mesmo método do custo mínimo. Entre a capacidade e o destino, certo? Nós temos uma capacidade de 20 e um destino, ou seja, a demanda de 85. A capacidade é menor, então vamos alocar aqui 20, certo? Com isto vou zerar a capacidade e vou ter quanto de demanda ainda, de destino, pessoal. É só fazer 85 menos 20. Vai ser 65, certo? Boa, então de destino tenho 65. Assim como no custo mínimo, a partir do momento que eu zero uma das capacidades ou do destino, a linha ou a coluna correspondente tem que zerar, porque já foi alocado toda a capacidade. O que isso quer dizer? Aqui na linha do F4, se eu já tenho 0 de capacidade e já aloquei 20, né? Esgotei tudo, aqui nestas células eu já não tenho como alocar qualquer recurso, custo ou qualquer coisa do gênero. Então, vou ter asterisco, 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 ok? Uma forma pode ser traço, se estiver a fazer no caderno. No Excel não vai dar lá muito certo. Então, eu vou marcar estes valores. Perceba uma coisa. Eu anulei toda o F4, toda a linha do F4. Mexi ou não nas diferenças em que elas se encontram? Sim. Nós mexemos toda a última linha, pessoal. 0, 0, 0 já não fazem parte das diferenças. Logo, as diferenças alteraram. Ok? Alteraram. Mas eu vou fazer aqui passo a passo para você identificar. Perceba aqui que se eu mexer no 0, 0 já não existe. Logo, existe uma outra diferença. A diferença já não é 352, 416, nem 388. Porque esses valores já não podem fazer parte da nossa correspondência. Ana, o que isso significa? Que eu tenho que ter novas diferenças causadas pelos valores onde eu alterei, onde eu, sei lá, né, fizeram parte da dinâmica recente. Então, quer dizer que eu tenho que ter uma nova diferença aqui nesta coluna, porque esse 0 pertence à coluna do CD1. Se isto acontecer, qual será o novo custo? A diferença entre os mínimos vai ser entre 464 menos 352. Ou seja, a diferença já não será 352, porque o 0 já não existe. A nova diferença vai ser entre 462 e 354. Logo, isto vai ser igual a 112. Percebeu? Por quê? Porque eu mexi com o 0. O 0 já não faz parte. Vamos aqui, de igual modo, este 0 também já não faz parte e está na coluna CD2. Então, a nova diferença vai ser entre 513 com 416, 97. Vamos aqui também, na próxima coluna, que é o CD3. O 0 já não faz parte, já não tem influência. Se já não tem influência, a nova diferença vai ser entre o 654 e o 388.
certo? Percebeu, pessoal? Boa. Então, espero que tenham percebido. Então, vamos colocar aqui 654 menos o 388. Deixa eu marcar aqui 266. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos para a última. Aqui, se eu marquei, eu aloquei, ele também já não faz parte aqui. Então, também já não tem influência, certo? Se já não tem influência, também temos que achar o novo custo, ok? Temos que achar o novo custo mínimo, a diferença, né, destes custos. Então, vai ser entre 791 menos o 685. Isso vai ser igual, deixa eu colocar aqui, 106. Bonito, pessoal, bonito. Olha aqui que bonito. Temos novas diferenças, certo? E atenção que este valor também mexeu com a capacidade zero, só que a capacidade como zero já não tem qualquer influência, ok? Senão era também fazer uma nova diferença para quê? Para a linha do F4, só que zerou. Nesta senda de ideia, qual é o próximo maior diferença? É o 294. Então vamos marcar aqui o 294 é na linha do F3. Então vamos identificar aqui qual é o menor custo. O menor custo temos é o 388, certo? Boa. Então vamos marcar aqui o 388, que é a nossa segunda alocação. E vamos aonde? Identificar aqui ele na matriz de transporte, entre a capacidade e o destino. Vamos lá. De capacidade temos 95, de destino temos 70. Então vamos alocar quanto? 70. Boa. Ao fazer isso, pessoal, colocar aqui 70, nós vamos zerar o destino, certo? Toda a demanda já foi alocada. E com isto vamos pegar na capacidade 95 menos 70. Ok, vamos fazer 95 menos 70. Isso vai ser igual a 25. Muito bem. Se eu zerei o destino aqui, pessoal, que significa que aqui já não fazem parte da dinâmica, certo? Então vou ter aqui asterístico aqui e também asterístico. Vamos para a matriz do custo. Quais são os valores que estão acima do custo correspondente? São estes. Então vou marcar de vermelho, pessoal. Vou marcar de vermelho porque eles já não têm quaisquer influência. Mexi ou não? Vou alterar ou não as diferenças? Vou sim, pessoal. Estes valores estavam presentes numa coluna que agora passou a ser zero. Está aqui. Se passou a ser zero, então não vai ter nenhuma diferença aqui, porque já não há esta coluna do CD3 para movimentar, certo? Mas agora em termos de linha, sim, elas mexeram. Se elas já não existem, pessoal, elas estão agora, a influência já não tem influência. Se já não tem influência, nós temos que determinar as novas diferenças. Conseguiu perceber? Estas linhas aqui são 3 linhas, pessoal. São 3 linhas que nós temos agora que movimentar. A linha do F1, do F2 e do F3 terão novas diferenças, certo? Porque já não existe o 654, o 690 e o 388. Então, qual será a nova diferença? Ainda assim, é a mesma, certo? Porque temos 513 menos 464. Então, não alterou nada. Não alterou nada. Vamos continuar aqui com o 49. Vamos para o segundo. Também não alterou nada, certo? Temos 416 menos 352. Então, 64. E aqui, alterou ou não alterou? Alterou sim. O 388 já não tem influência. Se já não tem influência, qual será o novo custo? A nova diferença dos custos. A nova diferença será entre o 685 e o 682. Ou seja, nova diferença vai ser o que, pessoal?
vai ser 3, né? Então, só para verificar aqui, vou marcar este menos este, certo? Já não tem influência o 388. Com isto, vamos ter aqui 3. Boa. Vamos ter aqui 3, nova diferença. Esta linha já foi zerada, certo? Então, posso pôr aqui asterisco, já foi zerada, não tem nenhum impacto aqui. Não há nova diferença por determinar. Muito bem. Com isto, vamos dar continuidade. Temos que identificar qual é a nossa maior diferença. E a nossa maior diferença, de relembrar que tem que ser entre as linhas, a última diferença da linha e da coluna. Aqui, já não pode ser, porque já zerou, certo? CD3, em termos de destino, já é 0. O destino já é 0, então temos que colocar asterístico. Não tem qualquer impacto aqui. Se eu permanecer com 266, vai dar a impressão, né, de que é o maior ainda, mas já não. Neste caso, se aí zerou, qual é a nossa maior diferença, pessoal? É o 112, certo? Porque em termos de coluna tem o 49, 64, 3 asterisco. Aqui na linha 112, 97 e 106. A nossa maior diferença é o 112. Correto? É o 112. Então vamos marcar o 112. Vamos a isso. Então vamos a isso, identificamos que é o 112. Ok, 112. Então vamos nessa coluna do CD1 identificar o menor custo. O menor custo já não existe o 0, então já não pode ser, né, alocado. Então vai ser o 352. Vamos no seu correspondente, é aqui. Olhando para a capacidade e o destino, qual é o menor? É o destino, ok? A corresponder a 80. Muito bem, então vamos colocar aqui 80. Com isto, zeramos o destino. Ok, então aqui de destino vamos ter 0. E de capacidade nós vamos ter 110 menos 80. 110 menos 80 vai ser 30. Boa. Com isso, na coluna do CD1 já não pode ser alocado mais nada, porque o destino é 0. Então vamos ter aqui asterístico em volta do 80, né? Para o F1 e o F3. Vamos no seu correspondente na matriz de custo, significa que já não podem ser alocados o 995 e o 464. Com isto, mexeu na sua coluna e nas suas linhas? Sim, nós mexemos nesses 3 valores aqui, pessoal. Perceba que nós mexemos aqui no 464, já não pode ser alocado, 995 já não pode ser alocado e o 352 foi alocado. Então, mexeu. Em termos de coluna, vai ser 0, porque o destino já foi totalmente alocado. Então, posso colocar aqui asterístico, não tem qualquer influência, certo? Mas nas suas linhas, sim. Ou seja, a alteração no F1, no F2, no F3 e no F4. Então, qual será o novo custo aqui? Deixa eu colocar aqui a diferença. Qual será a nova diferença mínima, certo? Uma vez que já não existe o 464, a nova diferença vai ser entre o 876 menos o 513. Pessoal, porque eu já não posso fazer uma diferença com o 462. Ok? Já não pode ser alocado. Com isto, o 352 já foi alocado, também já não pode fazer parte. Sendo assim, a nova diferença vai ser entre 791 menos, né? Desculpem aqui, menos o 416. Então, vamos a isto, vai ser igual. Vou colocar aqui 375. Percebeu? Identifica assim, mexi onde? Nestes 2 valores, em termos de coluna e linha, onde é que elas devem estar? Né? Influenciou ou não influenciou? É por aí. Aqui, o 995 é um valor muito acima, então não terá aqui qualquer impacto, ainda ao mínimo. Ainda que eu mexi na linha, sim.
mas ainda o mínimo será o quê? 3, porque será entre o 685 e o 682. Percebeu, pessoal? É só isto. Boa. A nova diferença, a maior diferença é o 375, perceba, certo? Onde é que ela se encontra? No F2. Qual é o custo mínimo para esta linha? 416, certo? Então vou marcar aqui o 416 na matriz de custo. Trago aqui para a matriz de transporte. Está ao lado, está aqui ao lado do 80, boa. Em termos de capacidade e destino, vamos verificar qual é o menor. Em termos de capacidade e destino, é 30, é a capacidade, certo? De capacidade é 30, de destino é 65. Então vamos colocar aqui 30. Com isto, pessoal, vamos zerar a nossa capacidade. E vamos ter de destino de demanda, vamos ter aqui 35, certo? Boa. Perceba o seguinte, o 416 também já não faz parte, ele vai ter influência aí. Mas se eu não zerei o destino, mas zerei a capacidade, certo? A oferta. Então vou colocar asterístico aqui. Não é só o 30, o 416 que deixou de ter impacto, como também o 791 já não pode ser alocado. A minha pergunta é, destes dois valores, entre linhas e colunas, elas vão originar novas diferenças ou não? Irão de causar este impacto, certo? Em termos de capacidade, vai ser 0, então não precisamos ligar muita coisa, vai ser 0 aqui, olha. Posso até pôr o asterístico aqui, porque já não tem qualquer impacto. Verifica sempre pela capacidade. Já foi 0, então esquece. Vamos para a coluna. Estamos a falar do 416 e do 791. Um porque foi alocado e o outro porque já não pode ser alocado. Então tem impacto nas nossas diferenças dos números mínimos, certo? Boa. Com isto, aqui vai ser asterístico, já não tem nada, está tudo vermelho, certo? No CD1. Vamos no CD2. Se o 416 é o que foi alocado, a nova diferença mínima será entre o 682 e o 513. Então vamos colocar aqui. Boa. A nova diferença é 169. Muito bem. Vamos no CD3. No CD3, pessoal, já não tem aqui qualquer influência, já foi zero, já deu 0, né? Já temos um destino de 0, então podemos colocar asterístico. Vamos no CD4. Sim, deixou de existir o 791. Com isso, temos que ter novo custo, nova diferença, certo? Entre 876 e o 685, que deu 191. Boa! Então, temos aqui, com isto, qual é a nossa maior diferença? Temos 169, 191 e 362. Então, vai ser o 362, ok? Vamos a isso, então, vamos marcar aqui. O 375 já foi alocado, né? Então não faz parte, pessoal. Só não apaguei, não coloquei outra diferença, porque, prontos. Então a maior diferença é o 362, certo? Com isso, vamos nesta linha aqui do F1, identificar o menor custo. E nós só temos dois números possíveis de serem alocados, que é o 513 e o 876. O menor é o 513, então vou vir marcar aqui, entre capacidade e destino, qual é o menor? Verifica aqui que é o destino. Então vamos ter aqui 35 de destino, certo? Com isto o destino vai zerar, vamos ter 0 de destino. E vamos ter de capacidade, é só fazermos 75 menos 35, 40. Com isto, mexemos na coluna CD2, já não temos nada o que alocar, então vamos ter aqui asterisco. Com isso estamos a excluir a possibilidade do 682 ser alocado. Então,
A questão é, 513 e 682 terão impacto ou não em novas diferenças? Sim. Esse é o segredo da resolução deste exercício. Em termos de coluna, eu não preciso mais porque é zero. Perceba aqui no destino é zero, certo? Então, no máximo que eu posso colocar aqui asterístico, é zero, já foi totalmente alocado. Então, não precisamos aqui evidenciar esta diferença. Mas, em termos de linha, elas têm esse impacto na linha F1 e na linha F3, certo? Boa. Então, vamos aí para as novas diferenças. Vou colocar aqui, boa. Qual é a nova diferença, pessoal, para XF1, para a linha do XF1? Já foram totalmente alocados, excepto 876. Então, a diferença vai ser mesmo o próprio 876. Certo? Então, vamos ter aqui o... Deixa eu só marcar isto aí. Bom. Vai ser 876. Perceba, 513 foi alocado, os outros já não podem ser alocados. Então, a diferença vai ser mesmo o 876. Por último, aqui no F2, todos já foram alocados, todos já estão avermelhados, então podemos colocar asterístico. Aqui no F3, na linha do F3, a nova diferença, já que o 682 já foi marcado de impossibilidade, então a maior diferença vai ser o 685. Boa. Com isto, vamos identificar a nossa maior diferença. Nossa maior diferença vai ser, pessoal, o 876, certo? Verifica sempre na coluna e na linha a maior diferença. Com isso, vamos no F2. Só há um custo a ser alocado, que é o 876. Então, vou marcar aqui 876. Vamos em termos de capacidade e destino. Entra a capacidade, que é o mínimo, 40. Com isto, 0 a capacidade, certo? E vamos ter aqui 65 menos 40, 25. Então, de destino temos 25. Então, perceba que nós temos 25 no F3 de capacidade e 25 no CD4. Boa. Pessoal, só temos um custo a ser alocado. Então, vai ser esse próprio custo, mesmo que se verificares aí, aqui na linha, né? Na linha da diferença aqui por baixo, vai ser o 685, certo? É o único que ficou aqui no CD4. E como também do outro lado aqui na horizontal também vai ser 685. Então vai ser igual a diferença maior, tanto e deu, nesse caso corresponde na mesma linha, na mesma coluna, certo? Que é o único custo que falta para ser alocado. Muito bem, então marcamos aqui. Com isso vamos alocar totalmente o 25. Boa. Vamos zerar a capacidade e também zerar o destino. Aí está, pessoal, bonito. Aí zeramos todo o nosso destino e também toda a nossa capacidade. E vamos agora achar os nossos fatores, os nossos X, os nossos custos, multiplicar estes valores com os custos para saber qual é o custo total que a empresa, ou, né, nesse caso, precisamos suportar. Vamos a isso. Eu vou colocar rapidamente, identificar os valores com os seus respectivos custos. O que é que temos que fazer aqui? Na ordem, né, da primeira alocação até a última alocação, nós vamos criar aqui os nossos valores de X. Então, o primeiro valor que foi alocado foi... Então, aqui estão os custos de acordo à sua posição. Vamos ter X44, X33, que é o 70, X21. O que é que isso significa? Vai para a sua linha e para a sua coluna. Por exemplo, o primeiro que é o 20. Onde é que o 20 se encontra? No F4 e no CD4, certo? Aqui. Está no F4 e está no CD4. Então, isso... Vamos pegar esse 20 e multiplicar pelo seu respectivo custo. Ok? Vamos a isso e fazer isso com todos. Qual é o seu respectivo custo? É 0. Então, vamos ter aqui mais. O próximo é o 70.
né? Vezes o quê? Eu coloquei aqui a ordem, atenção que está por coluna, vai ser 388, mais, vamos pegar o próximo custo que nós alocamos, foi o 80, né? O X21, 80, fazer aqui vezes o seu respectivo custo, que é o 352, muito bem, mais, vamos a isso, o 30 foi o próximo a ser alocado, que é o nosso X22 em termos de posição, vezes o 516, bonito, mais a seguir foi o X12, que é o 35, vezes o seu respectivo custo, é o 512, é o 513, aliás, é o 513, muito bem, mais, vamos encerrar, o X14, o X14 está aqui no F1 CD4, certo? Vamos multiplicar pelo seu custo, vai ser 40 vezes 876, mais 25 por último, vezes quanto? 685. Só fazer esse produto e tá aí. Custo total deu 137.920, pessoal. Então, este é o valor do nosso custo total. Atenção que se resolver no método do custo mínimo, aqui especialmente para os meus colegas, o resultado é o mesmo, certo? O resultado vai ser o mesmo. Então é isto, muito obrigada. Inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos e familiares na nossa comunidade do SPTEC. Eu sou a Ana Antônio, muito obrigada e até já.